Sejam muito bem-vindos, então, ao nosso encontro temático Dinheiro Mágico. Hoje nós vamos falar bastante sobre questões que bloqueiam o fluxo do dinheiro nas nossas vidas. Eu vou trazer facilitações de processo verbal. Quando eu falo facilitação, é para a gente desbloquear questões que estão lá encobertas na nossa mente, no nosso subconsciente. Então, eu faço processo verbal de destrói e descria. Então, várias vezes que eu falar, vamos destruir e descriar tal coisa, tal limitação, a ideia é que vocês vão respondendo sim, 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 se assim desejam desbloquear, né? Eu falo assim, vocês são livres, né? Às vezes pode ser que você fala, não, não quero desbloquear tal coisa, e a escolha é sua. Mas a ideia é que a cada vez que eu fizer, vamos destruir, descriar tal coisa, sim, sim, vocês verbalizem aí na casa de vocês, onde vocês estejam, né? E também eu vou entregar um puxão de energia do dinheiro para a gente atrair bastante dinheiro para a nossa vida. E nesse puxão de energia também a gente mostra o caminho energético, né? Do corpo atrair isso tudo para as nossas vidas. Então a gente começa explodindo algumas bolhas. Eu já entro aqui nos comandos, já que eu estou falando de comando, a gente já entra então explodindo algumas bolhas, né? Que bolhas são essas? Então, bora explodir bolhas da escassez, da limitação, explodir as nossas mentes, né? Eu falo assim, a gente precisa explodir as nossas mentes e expandir mais consciência sobre o que é dinheiro. É isso que nós vamos fazer hoje aqui, sobre o que é dinheiro, sobre o que é riqueza, prosperidade, abundância. Então, bora explodir a bolha, né? A gente vai falar de bolha também, que é o termostato financeiro. A gente não imagina o quanto a gente tem termostato, que é um medidor, é um limite financeiro que a gente se coloca e a gente não imagina que a gente faz isso também, inconsciente. Então a gente chama isso de bolhas, tá? Então a gente começa explodindo as bolhas da escassez, as bolhas do trabalhar só para pagar boleto, né? Quantas vezes a gente fica, não, tiver o dinheiro do mês para pagar as contas, tá bom. Eu consegui honrar os pagamentos, pagar o boleto, tá bom. Não precisa muito mais, não. Meu Deus, todos os lugares que a gente fala isso, vamos destruir, descriar, por favor, sim. Porque se a gente fica no limite das coisas, não, só o necessário, se eu pagar minhas contas, eu estou em paz. A gente sempre só vai ter dinheiro para pagar as contas e nunca vai ter um excedente. Nunca vai ter um excedente. Toda vez que tiver um excedente, a gente vai fazer algo para gastar. Alguma coisa acontece, lembra do acontece bem entre aspas? Alguma coisa acontece, é coisa que estraga na casa, é cachorro que fica doente, é carro que vai para oficina, é farmácia a mais. Pode perceber, quando entra um fluxo de dinheiro maior, alguma coisa acontece que a gente tem que se desfazer desse dinheiro. Todos os lugares, tempo, espaço, dimensão, realidades que a gente fica nesse looping de nunca ter mais que o suficiente. Vamos destruir, descriar, por favor. Então, a bolha do tá ruim, mas tá bom, né? Quantas vezes também a gente fala, tá ruim, mas tá bom, ou de que, é rico de saúde, isso é que importa, né? Claro que importa, claro que se a gente não tiver saúde, todo o resto não vai fluir, não vai funcionar. Mas essa frase, essa forma da gente se expressar, eu sou rico de saúde, isso é o que importa. A gente tá dizendo que o outro o resto não importa, que o dinheiro não importa, né? Que às vezes um relacionamento não importa, porque o que importa é a saúde, é o que importa. Então, a gente vai destruir, descriar também, explodir a bolha do teto financeiro, né? Que, como eu acabei de falar. Então, toda vez que a gente alcança um valor a maior, aí de repente a gente volta para estaca zero. Qual outra bolha que a gente pode começar destruindo, descriando, explodindo nessa manhã? A bolha do não merecimento. Quantas vezes nós não nos sentimos merecedores, merecedoras, e a gente não sabe disso, tá? Tem gente que sabe. Tem muitas vezes
O não merecimento é inconsciente. Às vezes a gente até fala, eu mereço mais, abundância, prosperidade, mas dentro de nós existem pontos que faz com que, na verdade, nós não temos permissão de prosperar. Nós não nos damos a permissão. E aí, hoje, vocês vão descobrir né? A gente vai entrar um pouco nessa esfera do que é, às vezes, não se sentir na permissão, não dar permissão na nossa alma de prosperar. Explodindo também a bolha do pinga-pinga, né? Que ódio desse pinga-pinga, né? Quando a gente cai, dá um pinga-pinga aqui do dinheiro. Bora destruir, descriar essa bolha, explodir, né? Ai, às vezes outras coisas que a gente ouve assim, nasci pobre, vou morrer pobre, vê, misericórdia, destrói, descria tudo isso agora, por favor. Ou do que só o pobre é que entra no reino dos céus. Misericórdia, Senhor, destrói, descria isso tudo. É crença religiosa totalmente distorcida de uma leitura bíblica. As bolhas de milhões de crenças que nós temos que nos impede de sermos, de termos, de criarmos, de gerarmos a quantia de dinheiro, né? Que a gente jamais imaginou ser possível. Porque muitas vezes também a gente não acha ser possível. Quando a gente fala assim, você se imagina com uma quantidade de dinheiro, vem uma quantidade de dinheiro na nossa cabeça. Toda vez que a gente tenta imaginar algo a mais daquilo, o nosso sistema de crenças fala assim: mas isso aí não é para você. Mas isso aí não. Não, isso aí você não vai nem dar conta disso. Você não vai nem dar conta de administrar. Você não vai nem dar conta de conseguir se organizar com esse tanto de dinheiro. Então, às vezes, a gente acha que não é possível ter muito dinheiro para nós, tá? Então, que vocês perceberem que vocês precisam explodir as bolhas dentro de vocês, do sistema de crenças de vocês, vocês anotem, né? Eu gosto bastante que vocês estejam com caderno, caneta e vão escrevendo aqui no chat também, tá bom? Vocês podem ir escrevendo. Ó, quem me conhece sabe que quando eu começo a movimentar a energia, eu começo com o bichinho do ran-ran, viu? Então não se assustem, que eu começo a dar umas tossidas aqui, é porque toda vez que eu estou movimentando energia e eu movimento a energia do nosso campo, né? Tem as pessoas que estão entrando ao vivo, tem até quem vai assistir depois. Então é uma coisa, é uma forma que eu percebo de só de estar trazendo algumas palavras aqui, a gente já começa a movimentar a energia. Eu fico falando, vamos destruir, descriar, vamos. Então, quer dizer, tá movimentando. De repente, vocês vão começar a bocejar, vai começar alguma coisa a manifestar no físico de vocês. É natural, tá bom? É natural. Se sentir dor de cabeça, então qualquer sensação física que vocês perceberem, vocês também podem escrever aqui no chat e aí eu vou facilitando também, eu vou fazendo o processo para a gente ir melhorando isso, tá? É, então a gente vamos trazer hoje uma intenção de a gente acabar com esse negócio das necessidades, né? De passar necessidade. Eu falo os perrengues da vida, né? Os perrengues da falta do dinheiro, né? Do ter que às vezes pedir dinheiro emprestado, né? Quantas vezes às vezes a gente já se viu nessas situações também. Eu falo todo tipo de perrengue, de necessidade, de dificuldade com dinheiro. Tá joia? E a gente vai abrir o campo então do que mais é possível. O que mais é possível que você ainda não considerou. O que mais é possível que você ainda nem considerou, nem pediu, né? Nem pediu para Deus nas suas orações, nem pediu ao universo. O que mais é possível que você ainda nem pediu, porque você ainda nem sonhou. Então, tudo que impede que a gente volte a sonhar, que a gente volte a ter alegria, que a gente volte a ter
sonhos grandes, ousados, ousados. Nós vamos destruir, descriar agora. Então, nós vamos destruir, descriar, cancelar, revogar por um Deus-ilhão de vezes todos os nossos espaços de limitação, tá? Que a gente possa se divertir também com o que está por vir hoje aqui. E eu sempre falo, algumas coisas causam desconforto, algumas coisas que eu falo aperto os botões, né? Então, se deu desconforto, olha para isso, porque usa isso como uma bússola. Toda vez que a gente escuta algo e aquilo incomoda, ao invés de, ai, não quero mais saber disso, ai, vou sair daqui, ai, que horror, usa isso como uma bússola. Em que sentido? Porque ali tem um caminho de cura. Ali tem algo para ser desbloqueado. Se causa desconforto, é porque tem algo a ser desbloqueado ali. Então, se coloque no espaço, né, de tudo que eu estou falando aqui é um interessante ponto de vista. É um ponto de vista. Então, vocês recebam a informação, deixa a informação assentar, processar aquela informação, não entra naquela reação, né? Esteja na permissão de receber a informação, abre espaço para o novo entrar, abre espaço para novas experiências, para explorar o desconhecido. O desconhecido assusta, eu sei que muitas vezes o desconhecido assusta, é natural, mas é no desconhecido que toda a mágica, né, todas as bênçãos, os milagres acontecem. Então, às vezes, no primeiro momento, a gente quer reagir àquilo que a gente está ouvindo, mas vocês vão lembrar disso. Lembra assim, antes de reagir, presta atenção no pensamento que vem para vocês. Porque vem um pensamento em primeiro lugar, depois vem uma emoção. Então fiquem como observadoras, tá? Então a gente baixa a barreira, a gente abaixa todas as nossas barreiras para a gente não ficar nesse julgamento. Não julgar, só observar. E nada é pessoal. Então, esteja na permissão também de soltar, de não pegar nada daqui como pessoal, tá bom? São consciências que vêm. E toda vez então que eu disser vamos destruir, descriar, é um comando para a gente cancelar níveis de limitação, consciente, inconsciente. A nossa mente ela aprisiona muitas limitações. Então a gente vai usar os comandos para libertar, para a gente usar a nossa mente a nosso favor. Então, destruir, descriar tudo que limita, tudo que bloqueia, tudo que impede de ser, de ter e fazer dinheiro nas nossas vidas, tá? Ou do que o dinheiro venha e fique. Porque às vezes a gente tem facilidade para fazer e criar dinheiro, mas o dinheiro não fica. Então, tem várias vertentes aí sobre o dinheiro. E destruir, descriar também é para a gente sobrecriar uma realidade diferente. Porque se for para ficar igual, não faz nem sentido estar aqui, né? Se a gente entra num grupo, se a gente se dispõe numa manhã de domingo a estar aqui participando, é porque a gente quer algo diferente, certo? Então a gente precisa abrir espaço para sobrecriar uma realidade diferente. Então, coloque a intenção no seu coração de estar na disposição de se abrir para mudanças. A gente precisa, a primeira crença na nossa vida, assim, é estar aberta para mudar. Todos os lugares onde a gente já decretou e determinou que não é possível mudar determinada coisa da nossa vida, vamos destruir, descriar. Sabe que é muito sério isso, né? Antes me veio muito forte isso agora. Muitas vezes a gente conclui, define que certas coisas na vida não tem como mudar. E aí, tudo que você fizer não vai mudar. Por qual é a crença raiz que vai comandar tudo? De que você não pode mudar determinadas coisas. Então,
Todos os lugares que vocês determinaram que não pode mudar determinada coisa na vida de vocês, vamos destruir, descriar. Eu conheço pessoas que chegam até mim para atendimento e elas falam assim: eu já fiz de tudo e eu não consigo mudar. Eu acredito que as técnicas, as ferramentas não funcionam para mim. Então, o que está por trás dessa fala? De que a crença maior da pessoa é de que as coisas funcionam para os outros, para ela não. Então, todos os lugares que vocês acreditam, ainda que inconsciente, de que as coisas funcionam só para as outras pessoas e não para vocês, vamos destruir, descriar isso agora, por favor. Todos os lugares que vocês acreditam, concluíram, definiram, se alinharam de que não vão conseguir mudar a realidade financeira de vocês, que não importa o que vocês façam, não importa o que vocês façam, vocês nunca vão mudar a realidade financeira de vocês. Vamos destruir, criar isso tudo agora, sim? Eu estou mexendo nos meus papéis aqui. Ontem eu fui escrevendo várias coisas que vieram para mim. Então, em algum momento, alguns momentos que a gente for fazer forte uns pode-poc aqui, vocês vão me ver olhando aqui. Meu Deus, baixou o Chico Xavier em mim ontem. Eu comecei a escrever um monte de coisa aqui de processo de dinheiro, nossa, que envolve família, envolve um monte de coisa. E vamos ver o que que eu consigo fazer hoje aqui para vocês. Mas me veio muito forte isso, tá? Então a gente precisa estar na disposição. A primeira coisa da vida nossa é estar na disposição de mudar, de se abrir à mudança. Porque se a gente tiver decretado que não é possível mudar algum aspecto da vida, aquilo ali está preso a você e não importa. Pode vir Jesus Cristo na sua frente, que não vai mudar, entendeu? É nesse nível. Então, quantos presentes existem aqui hoje nessa manhã, né? Baixem as barreiras, vamos baixar todas as nossas barreiras que impedem, então, o fluxo do dinheiro, o fluxo da vida, o fluxo da saúde nas nossas vidas. Então, vamos baixar nossas barreiras, expectativas, projeções, julgamentos, definições, conclusões. Vamos fazer cair por terra, né? Todo espaço também de crença que nós temos de que se a gente tiver mais dinheiro do que a gente tem agora, ou se a gente tiver muito dinheiro, vai despertar inveja. Quando vocês pensam assim numa situação financeira melhor, quantos de vocês que veem assim, mas se eu tiver muito dinheiro, ou se eu tiver numa casa melhor, ou se eu tiver um carro melhor, o que quer que seja que o dinheiro possa comprar, né? Que vai despertar inveja, que vai atrair pessoas interesseiras, né? Que pessoas vão se aproximar de vocês só por conta da quantidade de dinheiro que vocês têm. Tudo que isso é, tudo que isso representa, tudo que isso está trazendo à tona, vamos destruir, descriar? Porque se a gente mantém uma crença de que se a gente tem muito dinheiro, isso desperta inveja ou pessoas interesseiras, o que que nós vamos fazer? O que está por trás dessa crença? O bloqueio do fluxo do dinheiro. É uma crença limitante que vai impedir o fluxo do dinheiro, porque vocês não querem ter que despertar inveja, e que é uma mentira, né? Não é porque vocês vão ter muito dinheiro que vai todo mundo ter inveja. Algumas pessoas têm, mas isso não pode ser motivo para impedir o fluxo do dinheiro na vida. Então, caindo por terra, inveja, consciente, inconsciente. Nós vamos ordenar fora, né, toda energia Uhum. contrária do caminho, da verdade, do amor, da prosperidade.
ordenando fora toda energia contrária à alegria, à gratidão. Alegria e a gratidão são as duas energias que atraem dinheiro. São as duas energias que atraem dinheiro. Toda energia de julgamento afasta dinheiro. Toda energia de preocupação afasta dinheiro. Tristeza afasta dinheiro. O dinheiro segue a alegria e o dinheiro segue a gratidão. Então, nós vamos limpar, liberar. A gente continua na abertura do nosso encontro, limpando, liberando, purificando todo espaço de escassez, de julgamento, de tristeza. Nós vamos limpar, liberar, desprogramar, purificar todos os pactos, votos, promessas de escassez, de qualquer tempo, espaço, dimensão, realidades, todos os contratos, pactos, votos, promessas de escassez. Nós vamos destruir, descriar, revogar, cancelar, limpar, liberar, purificar os nossos votos com a pobreza, as nossas lealdades, compromissos de obrigação que nós temos com as nossas famílias, com os nossos antepassados sobre dinheiro, quebrando todos os laços, pactos, lealdades, compromissos, contratos de obrigação, agendas, nós temos agendas secretas, não ditas, não reveladas, até mesmo as que foram ditas, reveladas, que prendem a nós com esses compromissos de escassez, de miséria, de pobreza, de nunca ter o dinheiro suficiente, ou sempre ter que recomeçar com as economias, ou ter que se desfazer do dinheiro que a gente vem recebendo, e daí por imprevistos a gente tem que continuamente se desfazer, perder o dinheiro. Então, todos os pactos, lealdades, compromissos de obrigação que nós trazemos desta vida ou das vidas dos nossos antepassados sobre perder dinheiro, falências, divórcios, intrigas, brigas, conflitos, tudo que a gente traz dos nossos antepassados, dos nossos traumas transgeracionais, até 7 gerações passadas, que a gente traz de questões que envolvem conflito com dinheiro, divórcios, brigas, assassinatos. É forte isso, mas a gente carrega. Se em algum momento na sua família, na sua linha hereditária, nos seus antepassados, teve brigas, traumas, isso está no teu gene e nós carregamos isso. E isso impede a gente de ter o dinheiro que nós gostaríamos, de como gostaria que fosse a sua vida. Como gostaria que você fosse? Pergunta isso para você, como gostaria que fosse a sua vida? E por que que você não consegue de repente alcançar essa vida? Porque muitas vezes os traumas que você carrega nem são seus. Então nós vamos destruir, descriar, cancelar. Vocês permitem destruir, descriar, cancelar, revogar, retratar, denunciar, cancelar todos esses contratos, votos, pactos, lealdades, compromissos de obrigação que nós temos com todos e quaisquer seres que agora estão presos a nós por conta desses compromissos, para que a gente abra espaço de verdade para real prosperidade e abundância nas nossas vidas. Tudo que impede, nós vamos cancelar agora, ok? É forte, né?
é forte. Se foi tomada por emoção, se bateu aí, né? Sentiu, então vai abrindo mão disso. Então coloquem a mão no coração de vocês e tudo que vocês estão percebendo no campo de vocês, disso tudo que eu trouxe aqui, que reverberou aí para vocês, toda dificuldade, preocupação com dinheiro que a gente carrega, vai perguntando agora para você, para o teu corpo, corpo verdade. Corpo verdade, a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Vai perguntando, nós vamos fazer várias vezes isso agora. Corpo verdade, a quem pertence isso? 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 Corpo verdade, a quem pertence isso? Toda essa dificuldade com dinheiro, toda questão que envolve problemas com dinheiro. A quem pertence isso? A quem pertence isso? Nós vamos devolver o remetente agora com consciência anexada. Devolvendo ao remetente com consciência anexada. Devolvendo ao remetente com consciência anexada. Nós vamos erradicar, eliminar e dissipar todo espaço que nós mimetizamos, que nós imitamos os caminhos, as dores e as realidades das outras pessoas, erradicando, eliminando, dissipando todos os caminhos que nós imitamos das realidades, caminhos e dores das outras pessoas, que nem são nossos. Limpa, libera, desprograma, purifica. Limpa, libera, desprograma, purifica. Puxa uma respiração bem profunda. É isso aí. Então, a falta do dinheiro, o problema com dinheiro, tudo que a gente tem no nosso mundo físico, né? Hoje o assunto é dinheiro, mas eu poderia estar falando de saúde, eu poderia estar falando de relacionamento, tá? Eu poderia estar falando do trabalho. Absolutamente tudo que a gente experiencia no nosso mundo físico, e hoje aqui é dinheiro, a falta do dinheiro, por exemplo, não é o problema, é o sintoma. Então, anotem isso. A falta do dinheiro, ou todo problema que a gente experiencia no nosso mundo físico, não é o problema, é o sintoma. Qual é a causa? Então, se é um sintoma, a causa sempre está no nosso mundo interior. A causa é o nosso mundo interior. Então, o nosso mundo interior cria o nosso mundo exterior. Então, quando a gente quer mudar o externo, a gente precisa mudar o interno. E a gente está num grupo da Manhã Mágica da Gratidão, né? As Manhãs Mágicas da Gratidão. E a gente já viu que a gratidão é um sentimento e uma vibração. Então, tudo é energia. Vocês precisam perceber o quanto que vocês acreditam que tudo é energia. De 0 a 10, zero é nada, zero é, você não acredita nada que é energia, e 10 é muito, de 0 a 10. O quanto que você acredita que tudo é energia? Porque se tudo, não existe salvo, exceção de, a não ser que não existe, é tudo. Então, independente da sua crença, que você acreditando ou não, nesse caso, absolutamente tudo continua sendo energia. Esse é o primeiro princípio. E vai ser a base para o restante do que a gente vai ver muito hoje aqui.
Então, se tudo é energia, existem as frequências e as vibrações. Então, para a gente criar algo na nossa vida, existe um processo de manifestação. Primeiro a gente manifesta algo, depois a gente atualiza algo. Manifesta, atualiza. Atualizar é materializar. Então a gente manifesta algo. Então, toda vez que a gente faz uma escolha, que a gente faz um pedido e isso se torna real, quer dizer que isso atualizou na nossa realidade, isso materializou. Materializou. E onde começa o processo de manifestação? Nos nossos pensamentos. Então, o pensamento gera um sentimento, uma emoção. A partir do sentimento e da emoção, eu vou ter determinado comportamento, que são as minhas ações, e das minhas ações, o resultado, a realidade. Pensamento, sentimento, emoção, comportamento, ação, resultado, que é a realidade. Então, é esse o processo de manifestação. Então, para eu atualizar, vai depender das minhas ações. Só que as minhas ações, elas iniciam num processo de pensamento, tá certo? Então, tudo começa no pensamento. Se tudo começa no pensamento, a gente precisa olhar para as nossas programações, os nossos condicionamentos com relação a dinheiro. E aí, da mesma forma como eu expliquei lá no relacionamento, essas programações elas começam basicamente com informações que a gente recebeu na nossa infância. Então a gente foi ensinada a lidar com dinheiro. Se hoje nós temos questões com dinheiro, muito provavelmente nós fomos ensinados por pessoas que também tinham questões com dinheiro, ou que tinha dificuldade, ou que não tinha, ou que tinha ralo aberto, né? Gasta demais com dinheiro. Ou, como eu disse para vocês, traumas transgeracionais que a gente vai aprofundar. Então, essas programações são os condicionamentos. E existem três tipos de condições, se a gente pudesse resumir essas condições: a verbal, a modelagem e acontecimentos específicos. Verbal, as crenças, o que a gente fala. Modelagem, é o que a gente imita. Por isso que agora eu acabei de fazer um processo para a gente cancelar e tudo que a gente imita das outras pessoas, que a gente modela dos nossos pais, dos nossos cuidadores. E os acontecimentos específicos, né? Alguém que roubou, teve perda, teve falência, teve divórcio e assim por diante. Então, quando a gente olha para condicionamentos, para programações, aí a gente consegue observar o nosso modelo atual de dinheiro. O nosso modelo atual de dinheiro, ele é a projeção desses condicionamentos, das nossas crenças, do que a gente modela, do que teve de acontecimentos específicos, até de gerações passadas, que às vezes a gente não tem nem ideia. Então, o nosso modelo atual, o modelo atual de dinheiro, vai dizer sobre suas crenças. Ah, então tudo que a gente tem no mundo, no físico, que é o sintoma, tem uma causa. A causa está lá nas nossas crenças, nossos pontos de vista, o que a gente acredita sobre ser, criar, gerar, institucionalizar dinheiro. O modelo, que é o resultado, vai dizer sobre tudo isso, vai mostrar a nossa programação. E se o meu mundo interior cria o mundo exterior, o que é que está lá dentro de mim que precisa ser mudado para que o meu exterior mude? Essa é a chave. Então, o modelo atual de dinheiro diz muito sobre as suas crenças, seus pontos de vista, sobre o que é ser, criar, gerar dinheiro. Ele vai mostrar o resultado, mostra o que eu tenho de coisas para curar, reprogramar dentro de mim. Então, você quer saber sobre a suas crenças sobre dinheiro? Olha para os seus resultados com dinheiro. Você quer saber sobre as suas crenças sobre relacionamento? Olhe para o seu relacionamento. Se o seu relacionamento ele é conturbado, tem problemas de relacionamento, você tem questões do seu mundo interno para resolver, né?
A tua saúde é precária, você tem questões do seu mundo interno para resolver. E assim é com o dinheiro. Então, a gente manifesta isso. Então, quando a gente fala de crença, disso tudo, a gente está movimentando uma energia. A gente está movimentando energia. Então, quando eu pergunto assim, o que que é o dinheiro para você? É uma energia boa? É uma energia ruim? Vem uma questão de certo, errado? Perceba isso. Quando eu falo o que é dinheiro para você, então o que é o dinheiro? Dinheiro é uma energia, só que é uma energia neutra. É uma energia neutra. O dinheiro é uma energia neutra. O que faz a gente acreditar que o dinheiro corrompe as pessoas, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro deixa as pessoas más? Não é o dinheiro. O dinheiro é neutro. Isso que vocês precisam entender. Se a pessoa, ela, em determinado momento, que ela ficou mais rica, que ela teve uma melhora no trabalho, que ela teve uma promoção de cargo, alguma coisa, você percebe, nossa, aquela pessoa mudou, hein? Meu Deus, aquela pessoa lá. Agora o dinheiro subiu na cabeça dela. A gente não fala isso? Nossa, o dinheiro subiu. Dinheiro mexeu com aquela pessoa. O dinheiro fez. Nossa, aquela pessoa lá, ela se. Não é o dinheiro. A pessoa ela já é assim. As pessoas já são corrompidas, com dinheiro ou sem dinheiro. Só que a gente aprendeu isso, que é o dinheiro que deixa as pessoas más, que o dinheiro é sujo. Isso não é uma verdade. Isso é o que fizeram, fizeram a gente acreditar. Eu também acreditei muitas vezes nisso. Eu também acreditava que o dinheiro foi um processo para eu desfazer camadas de que não é o dinheiro que corrompe as pessoas, né? É porque a gente ouviu, viu, modelou, passou por algum acontecimento específico que fez a gente acreditar nisso. Mas o dinheiro é uma energia neutra. Se a pessoa se mostra má ou corrompida, ela já é assim. O dinheiro, de repente, foi só uma condição ideal para ela exaltar ainda mais o que ela já é. Porque eu falo assim, às vezes a gente fala, nossa, a pessoa, nossa, ela virou, ficou soberba. Ela já era soberba. Tem muito rico soberbo. Só que tem muito pobre soberbo também. Tem muito rico corrupto. Tem muito pobre corrupto também. Nas pequenas coisas a gente observa a corrupção, nas pequenas coisas do dia a dia. Imagina se a pessoa ganha um dinheiro a mais e ela começa, ela vai ter um prato cheio para ela, mas não foi o dinheiro é neutro, tá? Então fica com isso. Duas chaves já, o meu mundo interno muda o meu mundo externo e o dinheiro é uma energia neutra. Outra coisa que eu disse no começo agora, além dele ser uma energia neutra, ele vai seguir, ele vai ser atraído mais facilmente para duas outras energias, que é a energia da alegria e da gratidão. Então, quando a gente se vê constantemente preocupado com dinheiro, com a falta dele, preocupado de não ter o suficiente, a gente não melhora a situação. Por que que a gente não melhora? Às vezes a gente até piora, né? A gente até piora a situação, porque a gente não está usando a energia da alegria e da gratidão, a gente está usando energias contrárias ao dinheiro. Preocupação só afasta dinheiro, medo só afasta. Poupar dinheiro. O que que afasta dinheiro? É muito bom. Ai, Patrícia, eu aprendi que eu tenho que poupar dinheiro. É legal? Claro que sim, é legal a gente ter uma reserva. Mas o que que a gente precisa olhar para o poupar dinheiro? Se quando a gente poupa, a gente guarda dinheiro, por trás do guardar o dinheiro tem o medo de faltar, por que que você guarda? Aí porque eu tenho medo de faltar. O que que vai acontecer? Vai faltar, mesmo você guardando.
Porque o que está por trás é o que manda. Ó, meu mundo interior cria meu mundo exterior. Isso vai ser para toda a vida. Se por trás daquele poupar existe o medo de faltar, você vai ser, sempre se ver numa dificuldade. Aí vem aquela questão de você ter que gastar o dinheiro que você está poupando, entendeu? Vai faltar. Reclama, reclamação, reclama do salário, reclama do chefe, reclama do governo, da inflação, né? Tá, beleza. Mas a gente fica nessa energia de reclamar, e a gente fica se aliando com pessoas que só reclamam, reclamam, reclamam. Então, nós vamos também ter problemas financeiros, também não vai melhorar. Se você sempre pede desconto, cuidado com pedir desconto. Tem gente que ama pedir um desconto, pichincha, pichincha, pichincha. Gente, isso é escassez. A gente não está honrando a pessoa, o trabalho dela, o serviço dela. Ela também precisa de dinheiro. Então a gente tá pedindo desconto, pichinchando, né? Cuidado com essas energias. É uma energia que a gente está movimentando que é contrário. Aí você ganhou um desconto lindo. Ai, nossa, ganhei um desconto enorme ali. Pichinchei, pichinchei. Tá, mas cadê o resto do dinheiro? Não vem, o fluxo tá fechado. Porque esse movimento tá bloqueando que venha mais. Então, que vantagem Maria leva, né? Tá? Então, também assim, quando a gente vê o outro, a gente falou da inveja no começo, e quando você percebe que o outro cresceu na vida, a pessoa chega com um carro melhor, com uma roupa melhor, com qual o primeiro sentimento, pensamento e sentimento que vem, né? Porque às vezes a pessoa, às vezes a gente vê em pensamentos e sentimentos negativos da outra pessoa que a gente tá vendo, a gente imprime inveja. Não adianta falar invejinha branca. Não tem esse negócio de invejinha branca, rosa, vermelho. Não, não existe. Inveja é inveja. Então a gente tem que cuidar também. Porque se eu desdenho o que eu tô vendo, eu não vou ter. Tudo que eu desdenho, eu não posso ter. O que eu não honro, eu não posso usufruir. Se eu estou desdenhando, então eu não posso ter. Então, tudo que a gente viu, ouviu, experienciou, na nossa realidade com os nossos pais, os nossos cuidadores, tudo isso foi sendo formado. Os nossas crenças, nossos pensamentos, o que que a gente acredita sobre o dinheiro, tá? Por isso que no exercício da gratidão, quem tá dentro do grupo da Manhã Mágica da Gratidão, teve uns dois exercícios já bem legais falando de energia, que é pra gente escrever na nota do dinheiro. Ah, eu esqueci de pegar a minha. Tá lá na bolsa, lá no quarto. Pega uma nota de dinheiro, só recapitulando, tá? Que eu não ia nem falar aqui, mas já que a gente tá tocando no assunto da energia, da gratidão, é legal a gente retomar. Exercício prático da gratidão para a gente aumentar o fluxo do dinheiro. Pega uma nota de dinheiro, é importante. Ah, mas eu não ando com dinheiro, e se eu for assaltada? Olha a energia, olha o medo. Se você não anda com dinheiro porque você tem medo de ser assaltado, o que que vai acontecer? Você vai ser assaltado. Sabe por quê? No universo não existe um não. Tudo é verdade. Tudo é sim. Se você fala assim, eu tenho medo de ser assaltada. Eu tenho medo de ser assaltada. O que que ele está falando? Ser assaltada, ser assaltado, ser assaltado. Não tem o não, o medo no negativo. Então, se você precisa, sim. Se a gente tem um estudo que mostra as pesquisas que as pessoas mais ricas, elas andam com bolo de dinheiro. As pessoas andam com bolo de dinheiro. Às vezes você chega na casa da pessoa, você vê dinheiro à mostra, porque elas não têm esse medo. Então é legal, você pega uma nota de dinheiro. Se você tiver uma nota de R$ 20, você vai aumentar. A tua ideia é que você vai aumentando. A próxima vez é ter uma 50, uma de 100, a de 200. Qual é a maior nota no Brasil? R$ 200. Arruma uma nota, deixa na tua carteira. E você vai escrever gratidão por todo o dinheiro recebido ao longo da vida.
Escreva nessa nota gratidão por todo o dinheiro recebido ao longo da vida. E esse exercício foi a Rhonda Byrne que ensinou no livro A Magia da Gratidão. E eu gosto de escrever junto, na minha nota tem assim: bença pai, bença mãe. Eu peço para os meus pais me abençoarem, né? Bença pai, bença mãe, tá? Esse é um exercício muito legal para que a gente lembra, toda vez que você abrir tua carteira, você nunca vai se sentir sem dinheiro. Mesmo que lá na tua conta bancária esteja zerada. Você vai abrir a tua nota, sua carteira, você vai ver aquele dinheiro ali, a energia é eu tenho dinheiro. Olha que interessante que é isso também. Eu tenho dinheiro. Você sempre vai se sentir que você tem dinheiro. E aí você pega essa nota e fala, olha aquilo escrito, gratidão por todo o dinheiro recebido ao longo da vida. Cara, isso te dá um fortalecimento, né? Isso libera medo, libera angústia, libera tudo. Outra coisa, já que a gente está retomando o exercício que a gente passou lá no grupo, tudo que você pagar, hoje em dia a gente usa muito celular, né? Então, toda vez que eu pago uma conta que vem lá por e-mail, enfim, fiz o Pix, paguei o boleto, eu mando pro meu WhatsApp, tá? Eu mando pro meu WhatsApp assim, gratidão pelo dinheiro disponível. E eu falo que retorne para mim 1 milhão de vezes mais. 1 milhão de vezes mais. Eu peço por isso. O exercício da gratidão, ela ensinou a dizer que retorne para mim 10 vezes mais. Só que eu já fiz várias vezes exercício da gratidão. Comecei com 10, com 100, com 1.000, hoje já está em 1 milhão. Então, ó, gratidão pelo dinheiro disponível que retorne para mim. Aí eu comecei a trazer. É legal também, às vezes, a gente intuir que retorne para a pessoa também. Olha que legal, que retorne para nós 1 milhão de vezes mais. Você está desejando para você e para o próximo. Olha como é mais grandioso. Então hoje eu já aumentei para 1 milhão e eu já não coloco só para mim. Eu falo que retorne para nós 1 milhão de vezes mais. Outra coisa, não tenho dinheiro, por exemplo, tem um boleto lá que você tem que pagar e você não tem ainda o dinheiro. Então eu coloco, eu escrevo ou mando, ou eu fico, ou eu pego o meu caderno e eu falo corpo, sobrecria esse valor. Corpo, sobrecria esse valor, porque quem que vai criar esse dinheiro? Você e o teu corpo. Então eu peço pro meu corpo, corpo, vamos junto, vamos sobrecriar esse dinheiro. Corpo, sobrecria esse valor. E aí eu coloco lá, tipo assim, gratidão por já ter o dinheiro. Eu começo a visualizar que eu já estou recebendo aquele dinheiro de alguma forma, para que aquilo torne mais fácil a materialização do dinheiro, tá? Então é legal a gente relembrar isso. Deixa eu ver o que mais que eu vou falar aqui da gratidão antes de eu explicar para vocês a questão do teto. Eu vou falar do teto financeiro e aí a gente vai fazer o nosso puxão de energia, tá? Porque ó, a gente já tá quase 1 hora aqui. Como passa, né? Meu Deus, voa, 1 hora é pouco para nós. Então eu vou contar uma história para vocês. Antes da gente entrar no na questão do o teto, o termostato financeiro tem a ver com essa história que eu vou contar para vocês. A história é de um homem que ele ia pescar e ele sempre levava um baldinho. Quem que já ouviu a história do homem que ia pescar? Ele sempre levava um baldinho. Então ele ia pescar, levava um baldinho e ele fazia os seus peixes lá mesmo. Ele comia, ele pescava, fazia uns peixes, comia lá mesmo. Alguns peixes ele devolvia para o rio, outro ele dava para outras pessoas e ele dava uma conferida, né? Cabia alguns peixes no balde dele, ele conferia ali quantos peixes estavam no balde, o restante ele comia, ou ele devolvia, ou ele até dava para as outras pessoas. E ele ia embora com aquele baldinho, aquela quantidade de peixes.
Só que todo dia ele fazia isso. Até que um dia, um senhor perguntou para ele: por que que todo dia você pesca e devolve? Ou pesca, come aqui e leva só uns? O que que esse homem respondeu? Esse homem que ia pescar e levava um baldinho. Ele respondeu: é que só cabem 3 peixes no meu balde. E por isso eu não tenho como levar mais peixes para casa. Quem é esse homem, essa mulher, que sai todo dia para trabalhar, que fica nessa postura de entregar um monte no local, de se doar, de devolver, mas quando chega a hora de levar o peixe para casa, só cabe 3 no meu baldinho? Gente, isso é muito forte. É uma história que mostra o quanto que às vezes nós estamos presas nesse termostato financeiro. O balde, às vezes, é da nossa mãe, que só cabia 3 peixes. Ou às vezes o balde era do nosso pai, que estava furado, nem cabia. Ou a nossa avó, nossos avós que nem balde tinham. É uma analogia, tá? Mas a gente recebeu esse balde. Aí que tá. Esse balde, ele vem passando de geração em geração. E a gente continua acreditando que tudo que nós merecemos e conseguimos carregar é o que cabe nesse balde. Por isso que quando a gente começa a colocar um pouco mais de peixe nesse balde, a gente começa uns movimentos diferentes de entrar mais dinheiro, a engrenar as coisas na nossa vida. De repente a gente adoece, a gente esquece, procrastina, a gente começa, ai, depois eu faço, depois eu ligo, porque a gente está com medo de carregar o balde e ele cair, porque ele vai estar mais pesado, né? Ele vai estar mais pesado. A gente vai querer pôr mais peixe além do que ele cabe, do que nos foi repassado. Mas a gente esquece, é muito profundo isso. Quando eu escutei a primeira vez essa história do balde, do homem que ia pescar e só cabia 3, a gente esquece que a gente tem 2 braços para carregar, que a gente podia estar carregando mais balde, que a gente podia estar carregando um balde maior, que tá tudo bem a gente honrar e agradecer aquele balde, mas agora a gente poder comprar um balde maior. Tá tudo bem a gente comprar um balde maior que a nossa família. Tá tudo bem a gente merecer e conseguir prosperar mais que a nossa família. Então, ó, se a procrastinação persegue, percebe onde é que nós estamos carregando, que vocês estão carregando um balde que só cabe 3 peixes, porque foi esse balde que vocês receberam da família. E quantas vezes é para pescar para os outros? A gente pesca até de graça, né? Nesses sentidos. Pesca, ah, vou te dar, vou te dar. Porque tem mais um detalhe nessa história. Muitos que estavam lá ganhavam os peixes dele e ninguém dizia para ele que ele podia comprar um balde maior. Hã? Ele estava alimentando todo mundo, dava para os outros, estava todo mundo bem confortável naquela situação. Ninguém foi capaz de dizer, escuta, por que você não compra um balde maior? Porque haviam, né, certos interesses por trás e a gente vai aceitando na vida. A gente vai aceitando, a gente diz sim para tudo, diz sim para tudo. Então essa história do homem que ia pescar e levava um baldinho diz muito sobre o nosso termostato financeiro. O termostato financeiro ele é conhecido dentro do nosso inconsciente através de até 7 gerações. Moram dentro do nosso corpo, gente, nas nossas memórias.
que são esses traumas transgeracionais. O inconsciente, ele guarda principalmente momentos traumáticos, feridas. Então, toda vez que alguém sofreu um trauma, o que que acontece? É científico isso. E hoje a epigenética demonstra isso. Toda vez que a gente sofre um trauma, libera o hormônio do estresse e muito cortisol. Toda vez que essa liberação diária de cortisol e adrenalina é liberado, ó, adrenalina e cortisol, vai inflamando o nosso corpo. Vai inflamando o nosso corpo. E é uma reação química do cérebro com o corpo. Deus criou assim, certo? Só que era para ser em dosagem apropriada. Só que muita carga de trauma e estresse libera dosagens excessivas de cortisol e adrenalina. Então, o nosso corpo ele vai entrando nesse estado de luta ou fuga o tempo todo, o tempo todo. E vai mais estresse, mais estresse. Quando isso dura muito tempo, ele vai gerando uma ferida no gen e o trauma fica armazenado ali. E aí, os filhos podem herdar essas memórias de escassez, de falta de dinheiro, de medo, de falência, medo de falhar, medo de perder algo da família, porque virou uma fissura no gen. Olha que incrível que é isso. Você fala, caramba, eu não sabia disso. Pois é, agora você sabe, você vai poder mudar. Olha que incrível que é isso. Então, as famílias vêm sendo marcadas de gerações em gerações com medo de falhar, com procrastinação, com sabe Deus do quê? Sabe aquelas coisas que às vezes você não se explica, que você já fez um monte de coisa e não consegue resolver? Algum ancestral passou fome, foi. Nossa, tem tanta coisa que envolve e a gente vai trazendo isso. Quer dizer que, eu estou amaldiçoada, pelo amor de Deus, destrói e descria. Não é. Mas você pode mudar, trazer. Isso é uma bênção, na verdade, porque agora você que está aqui ouvindo, você é a pessoa abençoada que vai poder mudar isso. E a gente precisa, como que a gente muda? Trazendo novas memórias para essas células, trazendo novas memórias para esse corpo, experienciando coisas novas. Por isso que eu falo, a gente não quer enfrentar o desconhecido. Lá no começo, se vocês perceberem, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu falei foi: as bênçãos e os milagres estão no desconhecido. A gente precisa estar na disposição de mudar, na disposição de experienciar coisas novas. Mas se você fica com medo do novo, você vai manter esses traumas transgeracionais na sua vida para sempre. Percebe isso? Porque além dos traumas transgeracionais, a gente tem os nossos traumas geracionais, da nossa gestação, da nossa vida agora. Então, olha a carga que é. Então, a gente também passa por coisas nessa vida. Vida intrauterina, ó, traumas transgeracionais até 7 gerações. Coisas que a gente vivencia na vida intrauterina, quando a gente estava na barriga da mãe, e coisas que a gente vivenciou, experienciou fora da barriga da mãe, certo? Do 0 aos 8 anos, dos 8 aos 14, dos 14 aos 21 e assim por diante. E a gente se nega a experienciar coisas novas. Todos os lugares, tempo, espaço, dimensão, realidades, vidas, que nós ficamos presas ao medo de experienciar coisa nova, vamos destruir, descriar. Medo do desconhecido, destrói, descria. É onde as mágicas, os milagres, as bênçãos acontecem. Tá bom? Então fica atenta para isso. Qual é o tamanho do seu balde hoje? Hã? Vocês vão perceber isso. Qual é o tamanho do teu balde? O tamanho do teu balde vai dizer sobre o seu teto financeiro, e isso é uma bolha financeira. Então, qual é o número que vem? Ó, qual é o número que vem
que você sempre faz na sua vida financeira, qual é o número que vem? 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 10.000? Qual é o número? Percebe? Qual é o número que sempre se repete na sua vida? Normalmente é um número do 2 ao 5, depois do 5, né? 5, 10. Eu tô falando aqui de valor financeiro. Se vocês perceberem, vocês vão falar: caramba, é verdade, eu nunca ultrapassei. Antes eu ficava no 2, no 2, no 2, depois eu fui pro 5, tô no 5, no 5, no 5. Isso diz sobre o seu teto, sobre o tamanho do teu balde, tá? Então, para a gente ter novas percepções e o cérebro começar a entender que você merece sim o pensamento e o cérebro é elástico, né? Ele é preguiçoso, ele armazena energia, e se você não fizer nada, tá uma delícia pro cérebro. Aqui eu não tô falando nem de mente, é do cérebro mesmo. Então a gente precisa trazer novas sinapses neurais, novas experiências. O que que vai fazer trazer novas sinapses neurais? Novas experiências. E aí ele vai entendendo que você merece sim, vai acostumando, vai rompendo barreiras, furando bolhas. A gente vai furando bolhas e o seu cérebro ele vai ficando apaziguado. Opa, não, tá bom aqui, tá bom. Então, agora era 2, agora é 5. Vai se acostumando com 5. Ah, era 5, agora é 7 e vai se acostumando, tá? Vai subindo, rompendo as bolhas e fica presente, porque algo ruim acontece no sentido, algo ruim acontece para todo mundo. Algo ruim, em que sentido, gente? Percebe. Se você estiver fazendo um movimento que vai gerar uma mudança na tua vida, que você vai romper a barreira, que você vai romper a bolha, ou você fica doente, dá uma dor de garganta. Hã? Nossa, dor de garganta para mim era batata. Toda vez eu cansei de abrir desafios, lançar curso com uma baita dor de garganta e sinusite. Mas era batata. O que que era aquilo? Eu tava furando bolha. E aí, meu psicossomático, meu corpo estava trazendo algo dos medos internos, dos sabotadores, da barreira de terror, né? E ai, 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 ela tá em perigo. É isso que a mente pensa. O subconsciente pensa que a gente tá em perigo, porque a gente tá fazendo algo diferente. E aí vai barrar, vai acionar a barreira de terror e aí vai dar. Às vezes vem um cansaço. Nossa, cansaço. Ai, que preguiça de fazer. Nossa, pode POC nisso, destrói, descria. Irritabilidade. Hã? Quem que percebe que vai fazer um movimento diferente e começa a ficar irritada com Deus e o mundo? Tudo para distrair. Então não negocie com a sua mente. Você vai colocar aqui, ó, nunca, nunca negociar com a minha mente, porque ela vai te deixar no conhecido, no que é gostosinho, quentinho, na piscininha lá que eu não vou nem dizer. A piscininha que é gostosinho, quentinho, confortável. Não negocia, tá? Então, a sua mente vai o tempo todo querer te levar para o lugar que já é conhecido, para sua zona de conforto. Só que depois você fica frustrado, irritado. Qual que é a consequência? Frustrada, irritada, começa a se comparar. Ai, que ódio! A outra foi, eu fiquei. Olha aquela ideia, eu tive aquela ideia, não pus em prática. E ó, aí você vê o outro fazendo a mesma ideia que você teve, você fica puta da vida. Quem nunca? Você fala, caramba, eu tive aquela ideia e não fiz, aí você tá vendo outra e você fica puta da vida. Só que continua ali naquele lugar. Então tem que vencer a barreira de terror. O cérebro é preguiçoso, economiza energia, quer te colocar no piloto automático. Quando você está prestes a assumir mais responsabilidades na sua vida, mais atividades, mais compromissos, porque caramba, se você
deseja fazer mais dinheiro, qual que é a mensagem? Ai, vai ter mais responsabilidade. Ai, vai ter mais compromisso. Ai, eu vou ter mais trabalho. Ai, não quer ter. E aí fica no mesmo teto, com o mesmo balde, tá? Então toda vez ele vai trazer, sua mente vai trazer, mas para que que você quer isso? Aí vai arrumar desconfiança até no teu casamento. É capaz de começar uma briga lá no casamento, lá no relacionamento, para te distrair do movimento que você ia fazer no seu profissional, na tua vida financeira. Vai trazer uma roupa que você não precisa. Você vai olhar aqui lá e compra, compra, compra. Você estava com aquele dinheiro de repente para fazer um movimento para investir, você vai gastar com coisa que é até supérfluo. Vai torrar cartão. Sei lá, eu estou trazendo várias situações que acontecem, cada uma que vai perceber na sua vida, para que você volte para a bolha do teu termostato. Isso tudo é um mecanismo de proteção. Mecanismo de proteção. Ó, quando um animal, olha a natureza, um animal ele se sente com medo na natureza, ele se camufla, né? Ó, ele se camufla. O que que acontece com a gente? Essa somatização é a mesma coisa. A gente vai começar a ter sintomas para não aparecer, para não fazer. Às vezes é espinha. Quem que já percebeu que ia fazer alguma coisa cor do cacau, um vermelhão danado? Com espinha, com afta, aquele outro negócio que sai na boca? Herpes. Ai, agora eu tô com esse negócio, eu não posso fazer, não posso aparecer. Aí eu vou me recolher. Olha, mecanismo de proteção. Então, nunca vai negociar com a sua mente. Mas, Patrícia, o que que eu tenho que fazer? Você tem que ir lá e fazer o que você estava disposta a fazer. Você vai ter que ir lá e fazer do mesmo jeito. Com a cara vermelha, espinhenta, não importa. Cheia de febre, de dor de garganta, de sinusite. Você vai ter que ir lá fazer. Porque aí você vai dizer: ai, era só uma impressão, ela não estava em perigo, ela deu conta. No próxima vez você vai mais tranquila. Porque se eu tivesse me recolhido toda vez que eu fiquei com dor de garganta e sinusite, eu não estaria hoje aqui falando isso para vocês. Se vocês pegarem no meu Instagram, lives, nossa, vários desafios que estão lá, é nítido que eu tô com a garganta toda inflamada, os nariz fungando, mas eu tava lá. O cérebro, então, por mais que ele é condicionado, ele é treinável. Então, quanto mais a gente traz essas novas experiências, a gente vai treinando, ele vai se moldando à nova realidade. É igual uma ambiência, ele vai se moldando e ele vai aceitando mais, tá bom? Então é isso. Hoje é isso. Fiquem com essas informações e eu acho que a gente precisa ir para o nosso puxão de energia. Tem tanta coisa para falar do dinheiro, todos os processos, ó, que a gente podia abrir. Eu acho que no nosso próximo encontro é sobre o trabalho mágico. E aí, esses monte de processo que eu separei para a gente fazer, eu posso incluir lá no trabalho, porque tem tudo a ver, né? Eu trabalho com dinheiro e aí a gente faz os processos. Vamos fazer o nosso puxão de energia rapidinho aqui, então, porque aí a gente conclui nossa manhã 10h15 até umas 10h30 a gente conclui isso aqui, tá? Estão todas bem? Alguém quer trazer alguma coisa? Vai colocando no chat. Depois, na hora que a gente terminar o puxão, quem sabe também a gente possa ficar um pouco mais aqui. Mas é que é domingão, né? Ó, a família tá esperando fazer almoço, né? Então vamos lá. Gente, eu não sei quem já fez puxão de energia. O puxão de energia é para a gente ensinar o nosso corpo o caminho, mostrar para o corpo o caminho energético daquilo que a gente quer. A gente faz puxão de energia para dinheiro, para relacionamento, para saúde, para o que for. Hoje eu vou trazer para vocês aqui do dinheiro, tá? Então a gente pode incluir tudo. Ah, você quer um emprego, você quer uma viagem, você tá escolhendo uma viagem. Inclua a viagem. Ó, hoje é dinheiro.
mas para viajar às vezes precisa do dinheiro, coloca lá, seja qual for a sua escolha, tá bom? Então nós vamos começar aqui, ó. Eu quero que vocês relaxem o corpo, solta caneta, papel, agora vocês vão receber, tá bom? Senta numa posição confortável. Então nós vamos, quem puder, fecha os olhos, porque vocês vão trabalhar também a visualização. Então puxa uma respiração bem profunda, perceba a sua respiração. Inspira pelo nariz, solta pela boca. E nós vamos dar o comando mais um pouquinho de baixar nossas barreiras, baixando as barreiras, baixando todas as barreiras do julgamento, da comparação, da separação, baixando todas as barreiras para a gente se permitir a receber. Recebendo das consciências de hoje, né? Nossa, quanta informação, quanta coisa boa, quanto conhecimento. E receber agora desse puxão de energia, lembrando que o dinheiro é energia e ele segue alegria, gratidão. Então, universo, quanta facilidade nós podemos ter no nosso dia hoje, quanta leveza nós podemos ter na nossa vida, quanta alegria nós podemos ter na nossa vida. Quanta glória, quanta abundância nós podemos ter. E tudo que não permite isso, nós vamos destruir, descriar agora. Então, eu quero que vocês imaginem uma luz da cor que vocês quiserem. Essa luz ela vai estar saindo do coração de vocês. Essa luz ela está no coração. A cada batida do coração, a cada respiração, essa luz ela vai pulsando do coração de vocês para todo o corpo. Então, nós vamos dar um comando dessa luz expandindo, 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 e essa luz ela vai expandindo por todo o corpo e expandindo, vai saindo do corpo de vocês para todas as direções, para todos os lados. E vocês possam visualizar essa luz expandida, vocês agora, toda a luz, vocês são seres de luz. E essa luz ela tomou conta do ambiente onde vocês estão. E dá o comando expandindo um pouco mais, e ela vai tomando conta de toda a casa, todo ambiente, e vai expandindo pelo bairro, a cidade, o país, vai adentrando a terra, alcançando o universo. E respira, respire e expanda. Quanto mais vocês respiram, mais essa luz se expande. E vocês vão repetir agora: dinheiro é pura energia. Dinheiro é pura diversão. Dinheiro é muita alegria. E agora só perceba a energia dessa pergunta. O que você escolheria se o dinheiro não fosse um problema na sua vida? O que você escolheria se o dinheiro não fosse uma questão na sua vida? Se o dinheiro não é uma questão, se o dinheiro não fosse o problema, o que você escolheria? Tudo que impede, limita e bloqueia você de realmente escolher isso, vamos destruir, descriar agora. Tá cancelado, cancelado, cancelado está. E que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, milagres, mistérios e possibilidades nós e os nossos corpos podemos ser agora, para sermos a energia que convida o dinheiro a entrar na nossa vida.
com facilidade, alegria, gratidão e glória. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, milagres, mistérios e possibilidades nós e os nossos corpos podemos ser, para sermos essa energia que convida o dinheiro a entrar na nossa vida. E vai trazendo essa relação mais amorosa com o dinheiro e vai repetindo: dinheiro, você é meu amigo. Dinheiro, eu te amo. Dinheiro, eu sou muito feliz e grata por você existir na minha realidade. Dinheiro, você é muito divertido e eu te convido agora para estar na minha vida com total facilidade, alegria e glória. Puxe uma respiração bem profunda e imagine uma grande esfera de energia, uma grande bolha de energia bem na sua frente. E você vai entrar em 3, 2, 1. Entra nessa bolha de energia. E dentro dessa grande esfera de energia, nós vamos dar o comando para o nosso corpo. Dá o comando corpo, puxando toda a energia do dinheiro agora. Puxa toda a energia do dinheiro. Onde tem dinheiro? Nos bancos, nos cofres, nas lojas, em joias, pedras preciosas, na natureza. Natureza é rica, natureza é próspera. Puxa toda essa energia do dinheiro e vai dando o comando: dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. Vem dinheiro, vem dinheiro. Dinheiro, você é meu amigo. Vai conversando com o dinheiro. Dinheiro, você é meu amigo. Como você escolhe chegar na minha vida hoje? Conversa com ele, fala para ele: dinheiro, eu te recebo. Dinheiro, você é meu amigo e eu te recebo de todas as formas. De todas as formas que você quiser chegar na minha vida. Expanda, corpo, expanda essa energia de dentro de você, das suas células, das suas moléculas. E expanda essa energia do dinheiro. Ao mesmo tempo que você expanda essa energia, você puxa essa energia. Então, dá o comando corpo puxando energia de todas as formas possíveis, de todos os sentidos, todos os lados, direita, esquerda, frente, costas, de cima, de baixo. Corpo conectando agora com todas as possibilidades do dinheiro entrar na minha vida e vai falando isso. Todas todas as conexões, todas novas formas de vida, todas as formas do dinheiro vir, dinheiro pago, dinheiro dado, dinheiro achado, sorteios, premiações, comissões, dinheiro espécie, dinheiro em cartão, convites para jantares, tudo isso é dinheiro. Você vai ser convidada para um jantar, para uma festa, para uma viagem. Puxa energia, muito Pix, dinheiro, eu recebo. Pix, eu te recebo, Pix, muitos Pix. Dinheiro, como você escolhe chegar na minha vida hoje? E nós vamos de dentro dessa bolha de energia engajar com a terra, conectando com a mãe terra. Terra, que contribuição você pode ser para nós agora? Que contribuição nós podemos ser para você? E universo, que contribuição você pode ser para nós agora? Que contribuição nós podemos ser para você? E vamos entrar em comunhão e conexão com todos. E vai repetindo isso: eu estou aberta com todas as minhas barreiras baixadas para receber dinheiro, você na minha vida. Eu estou aberta com todas as minhas barreiras baixadas para receber você, dinheiro, na minha vida. Como nós podemos ser a energia do dinheiro?
Então você vai incluir agora nessa bolha de energia o que você gostaria de atualizar com dinheiro. O que que você está querendo agora? É um curso, um carro, uma casa, uma viagem. E não precisa ser um ou outro. Inclua tudo isso na tua bolha agora. E puxa energia, puxa energia, puxa energia de todas as suas escolhas, de tudo que o dinheiro vai facilitar você de atualizar na sua vida. De repente, aí você quer mais dinheiro para ter mais, sei lá, um plano médico melhor, escolas melhores, tudo que você pode conseguir com dinheiro. E puxa energia, puxa energia, puxa energia, puxa energia. E agora, essa bolha, essa esfera de energia, ela vai explodir. Explodindo em 3, 2, 1. E tá saindo muitos filetes de energia para todos os lados. Então, nós vamos ser a energia que convida o dinheiro, certo? Todas as conexões. Então, agora a gente vai dizer soltando e convidando, soltando e convidando, soltando e convidando. E nós vamos aparecer para as pessoas e os lugares. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Universo, quais as pessoas que nós devemos falar no dia de hoje, que vai ser contribuição para a nossa vida, para o nosso viver, para as pessoas ao nosso redor? Quais as pessoas, os lugares que vão trazer expansão para a nossa vida? Quais as pessoas, os lugares que vão criar mais com a gente? Me mostra agora, por favor. Me mostra agora, por favor. E gratidão, gratidão, gratidão por todas essas conexões, por todas essas novas formas de vida. Respira bem fundo e nós vamos dar mais um comando ao corpo durante todo esse dia, por mais que a gente nem esteja pensando nesse puxão de energia, nessas conexões, por mais que a gente nem esteja presente para tudo isso. Continue puxando essa energia 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano e além. Uau, hein? Gratidão, gratidão, gratidão. E assim que vocês estiverem ok, vocês vão voltando, vão percebendo o corpo, vai percebendo o corpo desde a sola dos pés até o topo da cabeça. Vai respirando e no momento que vocês puderem, vocês vão abrindo os olhos e a gente vai finalizando esse puxão de energia, tá? Qualquer coisa que acontecer, novidade, mano, me chama lá no particular, me conta, porque normalmente quando a gente faz esses processos, a mágica acontece. A gente que recebe um dinheiro que nem imaginava, recebe, um Pix aparece na conta. Né? Um convite, né? Dinheiro é tudo isso. Um convite para algum lugar, tá bom? Vocês estão bem? Deixa eu parar aqui, gente. Gratidão.